Olá, bom dia, santa alegria, santa quarta-feira. Que seja uma quarta-feira maravilhosa, repleta de bênçãos, de graças. É uma alegria poder chegar a você, aos seus familiares, levando a mensagem do Evangelho desta quarta-feira. Sempre o desejo nosso é que a mensagem, seguida de uma pequena reflexão, seja luz para o seu caminho. É uma luz que ilumine o seu dia. Hoje, então, dia 29 de janeiro, nós vamos refletir, vamos meditar com o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículos de 1 até 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. E Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? E então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. E do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Veja, caros irmãos e irmãs, a parábola, a leitura do Evangelho, essa parábola contada por Jesus, ela é autoexplicativa, né? Praticamente a gente não precisaria nem fazer aqui uma reflexão. De qualquer forma, é uma contribuição que eu também desejo dar. Né? Quer dizer, a semente lançada à terra, ela germina. O seu desenvolvimento, porém, todos nós sabemos, ele está condicionado ao tipo de terreno no qual ela é lançada. Ou seja, a eficácia de Cristo está no seu sacrifício pela remissão dos nossos pecados. Mas o desenvolvimento dos frutos dessa ação salvífica em nós depende das condições com que acolhemos as sementes do Verbo. Muitos vão acolher com alegria. Outros vão resistir. Outros vão estar indiferentes. Por isso que o Evangelho desta quarta-feira convida a gente a refletir sobre a forma como que acolhemos a palavra de Deus. Superficialmente, desinteressadamente, a gente às vezes põe condicionalismos, põe condições, ou atentamente, tendo a certeza de que Cristo deseja
se formar em nós. Ele quer crescer em nós. Então a particularidade desta parte do Evangelho é que o próprio Jesus ele explica a parábola aos seus discípulos, tornando o processo didático muito mais eficaz. Os discípulos compreendem melhor esta parábola, assim como nós também vamos compreendê-la melhor. Por fim, no diálogo com os que o rodeavam, a semente ela é claramente identificada com a palavra, é isso. E os terrenos correspondem às diferentes reações suscitadas pela pregação dos apóstolos. Jesus ele veio realizar a missão de semear a palavra. Ele semeou com generosidade, movido pelo excessivo amor que tudo crê. Também que o deserto haverá de florescer. Assim, nos faz compreender que a palavra ela deve ser pregada a todos, sem desânimo, sem medo de fracassar. A seu tempo dará fruto. Quando eu leio esse evangelho, eu sempre gosto de finalizar dizendo: a gente não tem que escolher em quais terrenos. A nós é confiado, a nós é pedido que sejamos semeadores. Ou seja, o testemunho nosso, a nossa ação missionária, ela tem que ser para todos. E nós não devemos ficar desanimados quando alguém não acolher. Não podemos ter medo de fracassar e dizer assim, eu não vou conseguir. Sim, vamos conseguir. Vamos lembrar do Evangelho da segunda-feira. Todos nós somos possuidores do Espírito de Jesus. Ele nos direciona, Ele nos ajudará, Ele nos dará força. E com certeza, a palavra, a semente jogada, ela vai dar o fruto no seu tempo. Caros irmãos e irmãs, amanhã a gente se encontra novamente, nesse mesmo horário, refletindo então sobre o Evangelho da quinta-feira. Desejo para vocês um abençoado dia. Santo Antônio abençoe, ele proteja, ele cuide a cada um de vocês. Paz e bem.